hoje sobre homilética. E é importante, a princípio de tudo, a gente entender um pouquinho por que a importância das regras no estudo da teologia. Vocês já ouviram sobre a hermenêutica e a importância da homilética. Como eu coloquei aqui nesse slide, né, a homilética ela é importante porque ela vai da pesquisa ao púlpito. Então, eu dei uma tradução simples aqui, né, que é a arte de preparar e apresentar a mensagem. E nós precisamos entender, antes de tudo, deixa eu dizer algo para vocês, como eu vou falar alguns termos, às vezes, aqui, que os irmãos possam não entender, eu quero dar toda a liberdade, os irmãos me interrompam, peçam, eu quero explicar de novo. Eu penso assim, que é importante a gente entender. Então, assim, vocês têm toda a liberdade de me interromper. Chico, repete, eu não entendi, dá para explicar de novo. Então, é muito importante, assim, a gente ter essa compreensão da importância da homilética, né? Então, eu vou fazer uma introdução acerca da homilética, né? E nada melhor do que, ao introduzir a homilética, a gente entender o porquê da importância da homilética. Deus, desde o princípio, ele tem falado com o ser humano, e nos nossos dias, Deus fala, uma das formas de Deus falar é através da pregação. Amém? E se a gente abrir o Evangelho de Marcos, no comecinho do Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 4, a gente vai ver a importância da pregação. Então, o texto diz assim: assim surgiu João, batizando no deserto e pregando. Então, a importância, ele pregou o arrependimento, a importância de anunciar a vontade do Senhor, a bondade, a majestade do Senhor. Então, como alguém que está trazendo a mensagem, vamos dizer, um arauto, né, que está compartilhando os oráculos do Senhor, né, nós somos, em primeiro lugar, proclamadores das boas novas. E Paulo, tendo uma compreensão da importância do anúncio, da proclamação da mensagem, ele teve uma visão, uma compreensão, né? E ele diz ali em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 21, ele diz assim: agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Então, mais uma vez, assim, querendo deixar claro para vocês que não se trata somente de um termo acadêmico, mas é um termo bíblico. A pregação é uma mensagem que nasceu no coração do Pai. Porém, cabe a nós, a responsabilidade nossa é trazer a mensagem de forma correta. Então, no ministério pastoral, né, há múltiplas atividades a serem desenvolvidas. E uma dessas atividades é a pregação da palavra. Não estou dizendo que é uma obrigação só do pastor, mas, em primeiro lugar, do pastor, né? O pastor precisa manejar bem a palavra, né? Ter uma compreensão acerca da palavra, né? E, por isso, a gente precisa entender que nós temos que pesquisar. A gente vai preparar uma mensagem e não tem como você preparar uma mensagem se você não conhecer o texto. Vocês ouviram muito sobre isso. Em uma das regras da hermenêutica, né, é que texto fora do contexto é o quê? Heresia, né? Está fora, né, do conceito bíblico do que quer dizer, né? Então, a Bíblia explica a Bíblia.
Então, a gente precisa ter sempre em mente isso, essa compreensão, né? Então, dentro, assim, dessa explanação, dessa introdução, vamos dizer assim, acerca da homilética, né? Eu quero, pela graça do Pai, trazer para vocês algumas definições, né? Para a gente entender bem o princípio da homilética, né? E o que é a homilética, qual a sua relevância, por que a importância, né, de se aprender a homilética, né, e distinguindo o papel daquele que está preparando a mensagem. Eu gosto muito, né, quando se diz que a homilética ela não está somente na entrega da mensagem, mas ela também está presente na preparação da mensagem. Então, é muito importante a gente ter essa compreensão, a dedicação, o empenho em ouvir Deus através da palavra, através da mensagem, né? Então, quando a gente prepara um texto, a importância da gente entender, primeira coisa, aqueles que vão ouvir a mensagem, vão compreender o que eu quero dizer, estão entendendo. Uma das questões interessantes, deixa eu até mudar aqui o slide, né? Então, definir, né, alguns termos acerca do que é a homilética, né? Então, a gente entender que a palavra homilética, ela surgiu da transliteração do verbo grego homiléu, que significa conversar com, falar com. Quando dentro de chegar para nós hoje, né, a palavra é a arte de pregar sermões, né, ou preparar uma mensagem. Mas, literalmente, a palavra homiléu, ela tinha o significado da conversação, da explanação, daquilo que a gente está falando. Então, eu penso assim, é muito importante a gente falar bem, uma boa dicção. A gente precisa perder um pouco aquelas questão de gírias, tomar muito cuidado com isso numa mensagem, porque primeira coisa, vou insistir nisso, vocês vão ver eu repetir muito isso, né? A importância de você entender que tá para você, quando você está compartilhando uma mensagem, a importância de você ter sempre com você assim, eu estou conseguindo me fazer entendido, as pessoas estão entendendo o que eu estou compartilhando. Então, esse olhar, essa crítica, você tem que estar sempre atento. Porque muitas vezes você pode achar assim, puxa, minha mensagem é tremenda, preparei hoje, vou levar a galera ao delírio, né? Vamos fazer uma brincadeira, né? O pastor João de Sá, um irmão amigo aqui de ministério, sempre fala assim, hoje eu vou levar a galera ao delírio. Só que traz aquela mensagem e ninguém entendeu nada, ninguém transformou nada, não houve mudança de vida. Então, nós precisamos entender que a mensagem, ela não é nossa. A mensagem é do Pai. Nós somos, como eu falei no começo, nós somos arautos. Nós estamos compartilhando uma mensagem que são as boas novas do nosso Criador, né? Então, minha principal intenção hoje é que a gente possa entender bem isso, né? E então, alguém tem dúvida do termo homilética? Quer fazer alguma pergunta, alguma situação? Podemos passar para o primeiro ponto que eu queria. Então, como eu falei, né, a homilética, ela é a ciência da qual a arte é a pregação e o produto dessa arte é o sermão. Então, pensa um pouco comigo aqui, você é um pintor. Então, o produto da sua arte é a pintura. Então, a pessoa vê a pintura, ela está vendo o produto da sua arte. A mensagem que nós vamos compartilhar
ela é o produto dessa arte que nós vamos compartilhar, que é a pregação, é o sermão. Então, é muito importante a gente entender que precisa haver algumas etapas, né, para a gente preparar o sermão, né? Vamos aqui, então, para entender um pouco sobre isso, né? Vamos falar um pouco aqui sobre a importância da homilética, né? Então, depois até, Israel, se você quiser, eu deixo esse PowerPoint, os irmãos, se não conseguir copiar, por favor. porque como o tempo, o Zé me falou que é 40 minutos, né, uma coisa assim. A gente geralmente está indo até 9, a reunião em si vai até umas 9h15, porque aí a gente abre para algumas perguntas, algo nesse Tá? sentido, tá? Então, eu vou tentar ir um pouco, assim, para a gente conseguir, que eu queria mais ou menos trazer para vocês uma introdução do que é a homilética, né? Então, a gente precisa Sim. entender que há uma importância na preparação. Não é só importante a mensagem que a gente vai trazer, mas a preparação. Aqui nós precisamos pensar o quanto nós estamos nos dedicando em preparar a mensagem, o quanto nós estamos nos dedicando em ler o texto, o quanto a gente conhece daquilo que nós vamos falar. Então, isso é muito importante. Então, para a gente entender a importância da homilética, né, eu estou colocando o sermão aqui, mas você pode entender como vamos usar. Não sei se vocês usam esboço, né? Alguns dizem o esboço, né? Então, em vez de falar sermão, entendam o esboço, né? Então, um bom esboço, primeira coisa, a primeira regra da homilética, precisa ter lógica. O que seria essa lógica? A sua mensagem, ela precisa ter começo, meio e fim. Como eu falei no início, a gente está falando de regras de interpretação do texto, né? Hermenêutica, homilética, a hermenêutica é a regra de interpretação. A homilética é a regra de você falar, comunicar a mensagem, comunicar o texto. Então, primeiro passo importantíssimo aqui, o seu esboço ele precisa ter começo, meio e fim. Amém? Entenderam? Então, é necessário a gente entender que precisa haver uma estrutura. Por que é importante entender que precisa ter essa estrutura? Porque vamos pensar, se a sua mensagem tem que ter um começo, meio e fim, o que você quer comunicar através do seu sermão ou da sua mensagem? Qual o público que você vai levar a sua mensagem? Vai entender? Por exemplo, um erro que a gente comete, né? Às vezes é você querer tratar, você vai comunicar você prepara uma mensagem e cheia de termos acadêmicos, né, palavras no original, né, e o público que você vai compartilhar essa mensagem é um público que não tem um conhecimento teórico, então você precisa como eu falei, você precisa se fazer entendido que o importante é você entregar a mensagem que você recebeu do Senhor. Então, na estruturação da sua mensagem, você tem que levar tudo isso em consideração, o público que você vai falar, a mensagem. Aí você pode dizer, não, mas eu recebi, eu vou entregar. Mas a gente precisa ter muita sabedoria em relação a isso. Então, a estrutura do seu sermão é muito importante. Eu não sei como vai ser a sequência da homilética, mas dentro da homilética é muito gostoso que tem os exemplos de sermões, né? Então, tem o esboço temático, o sermão tópico, o sermão contextual, você entendeu? Então, tem várias regras, né, de comunicação que é muito bacana a gente ter essas regras, né? Que às vezes você pode ter um versículo, eu não sei se vocês já tiveram uma oportunidade, né? Você pega um versículo, vamos usar um exemplo aqui, João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É um dos textos no grego que eu sou apaixonado, as 3 palavras, né? Caminho, odós, verdade, aletheia, e vida, zoé. Então, é muito tremendo. Você pode preparar uma mensagem em cima de um versículo.
Então, você trabalha em cima de um versículo. Então, isso, a estrutura do seu esboço vai ser trabalhada em cima do versículo. Cuidado para não cair naquele erro de citar vários versículos, várias situações, né? Que no fim você, como eu falei, até grifei em amarelo ali, né? Não se esqueça dessa regrinha, começo, meio e fim. O tempo, né? Veja o tempo que você tem para sua mensagem, né? Por quê? Porque, primeiro, por que é importante a estrutura? Você precisa estar familiarizado com o texto, com aquilo que você vai, com a mensagem que você vai entregar. Alguns dizem para mim assim, Chico, eu não uso esboço, eu falo aquilo que o Espírito Santo fala. Hoje eu quero falar um pouquinho ainda, se a gente conseguir aqui, a importância do Espírito Santo na homilética. Porque o Espírito Santo é quem nos guia acerca de toda a verdade. Ele é o Espírito da verdade, né? O Consolador, mas é também o Espírito da verdade. Então, toda a mensagem bíblica, ela está ministrada pelo Espírito Santo. Então, é muito... Isso não quer dizer, e não nos exime de ter um começo, meio e fim de uma mensagem, né? Então, a gente precisa ser coerente, né? Porque senão, o que pode acontecer? A gente se tornar repetitivo, e se a gente se torna repetitivo, a gente leva as irmãs, os irmãos que estão ouvindo a mensagem a ficarem cansados e perdem o raciocínio, perdem o que é importante, a mensagem do Senhor que você está sendo o arauto em compartilhar, né? Os irmãos estão me entendendo? Então, é importante também a gente ter, assim, para que eles compreendam a mensagem, né, e aceitá-la, receberem, então a mensagem impactar, ter coerência. Então, eu estou usando dois termos aqui que são muito importantes na regra de homilética, né? A sua mensagem, ela precisa ter uma conformidade entre ortodoxia e ortopraxia. Para, Chico, o que você está falando aí? Vamos lá, bem simples. Ortodoxia é a reta doutrina, é a palavra da fé, a palavra de Deus. E a ortopraxia é a conduta correta. Então, o que quer dizer isso? Se eu não tenho coerência com a mensagem que eu estou compartilhando, essa mensagem é vazia. Não pode haver uma distância entre a ortodoxia com a conduta de vida, a conduta correta. Então, é muito importante que aquele que está compartilhando a palavra, ele tenha a vida correta, ele tenha uma conduta correta. Porque é difícil, às vezes, a gente trazer uma palavra de exortação, uma palavra que vai chamar a atenção se eu não acredito naquilo. Antes de eu ficar no tempo integral, né, como pastor, eu tinha um comércio. E a gente era um comércio de material elétrico, essas situações, né? E minha esposa sempre trabalhou comigo na loja, né? E a gente vendia muito chuveiro, né? Não quero fazer propaganda aqui da marca do chuveiro, né? Mas era uma das, assim, das coisas boas, né? Que a gente gostava de vender essa marca, porque a resistência era fácil de trocar. Por que era fácil de trocar? Por que a gente gostava de vender? Até minha esposa abria o chuveiro e trocava a resistência para o cliente ver. Então, o que quer dizer isso? Ela está vendendo algo que ela acredita. Não sei se os irmãos estão entendendo o que eu estou tentando explicar. Um exemplo bem simples do que é ortodoxia com ortopraxia. Então, eu estou trazendo uma mensagem que, em primeiro lugar, eu acredito na mensagem. E eu sei o quanto essa mensagem vai ser edificante na vida daquele que vai estar recebendo. Então, nós precisamos entender que o primeiro impacto que a mensagem produz na vida daquele que está me ouvindo, outra coisa importante. O começo, eu disse para vocês que a homilética ela é a comunicação. Então, a minha comunicação com aqueles que estão me ouvindo, elas vão impactar quando essa mensagem, ela, em primeiro lugar, ela precisa falar comigo. Eu tinha um irmão, uma bênção na minha vida, né? Que sempre ministrou muito na minha vida, e ele sempre falava para mim assim,
Já pôs no óleo a mensagem, Chico? Tá no óleo. O que quer dizer isso? Eu estou debruçando na Bíblia, estou estudando, a palavra está falando comigo. Então, eu vou compartilhar a palavra, eu tenho o esboço, está preparadinho, está tudo bonitinho, mas essa palavra está falando comigo. Eu não vou ficar somente no dia lá, né, diante dos irmãos, lendo um esboço. Não. Esse esboço já falou comigo, está mexendo no meu íntimo, está trabalhando comigo, está trabalhando na minha conduta, no meu pensar, no meu falar. Então, é muito importante a gente entender que para o sermão, para a mensagem impactar a vida das pessoas, a gente precisa, em primeiro lugar, ser impactados por essa mensagem. Amém, queridos? Isso é uma regra, assim, importantíssima na nossa vida e a gente não pode cair nesse erro, né? E, então, você estar preparando, depois, quando a gente chegar no momento, quem for compartilhar para vocês, né, os esboços, né, como preparar, então tenha um tempinho, prepare, escolha qual tipo, se vai ser tópico, se vai ser textual, como que você vai trazer a sua mensagem, mas faça de forma ordenada, de forma preocupando com os seus ouvintes, que eles vão entender, que eles vão receber essa mensagem, que essa mensagem vai ser uma bênção na vida daquele que está ouvindo. Amém, queridos? E como eu disse, né, vou passar para o outro aqui. Por que é importante, como eu falei, a importância do Espírito Santo nas nossas vidas? Então, dentro da homilética, há a necessidade da preparação espiritual daquele que vai compartilhar a mensagem, daquele que vai estar sendo o vaso para entregar a mensagem, né? Então, o primeiro ponto que eu quero destacar para vocês aqui é que uma mensagem, ela não pode ser composta apenas de um bom preparo intelectual, mas ela também precisa ter a presença do Espírito Santo na nossa vida. Então, eu diria que são duas coisas que se amalgamam, né? Que se unem, né? A presença do Espírito Santo e o nosso conhecimento intelectual, uma leitura de um livro, a leitura da Bíblia constante, o conhecimento, a boa dicção, a gente se preocupar em as pessoas entenderem aquilo que nós estamos falando, né? Então, a gente precisa entender que nós precisamos, em primeiro lugar, da unção do Criador, da unção de Deus na nossa vida, e a atuação do Espírito Santo. Eu quero dizer para vocês que eu tenho comigo um hábito, sempre, isso é regra na minha vida, né? Onde eu estou, eu sempre tenho comigo um caderno e um lápis. Por quê? O Espírito Santo fala, o tempo todo fala. E eu estou lendo um livro, eu estou ouvindo um louvor, né, uma mensagem. Deus começa a falar comigo, o que eu faço? Eu já começo a anotar. Por quê? Depois eu vou estudar, vou ver como que eu vou apresentar isso que Deus está falando comigo. Então, essa elaboração, ela está dentro da vontade de Deus para nós, porque, como eu falei no começo, Deus está falando através da pregação, Deus fala. Então, a gente precisa entender que nós estamos sendo ali um comunicador da mensagem, né? Porque Deus, ele é que inspira toda a Bíblia. Toda a Bíblia é inspirada pelo Senhor, né? E ele fala, toda a mensagem que a gente compartilha, apesar de às vezes a gente não entender isso, mas eu vejo aqui o milagre da pregação, né? É que os ouvintes, eles são transformados. Há uma promessa de Deus, que a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Ela transforma, ela corta, ela toca o coração, ela move, então ela chacoalha. Então a mensagem, a gente precisa ter muita graça e ter sintonia com o Espírito Santo, né? Para entender que a gente cada vez mais é capacitado
para compartilhar essa mensagem, né? Então, a gente precisa entender que, da mesma forma que as regras, né, do preparo de uma mensagem, ela é importante, também é importante a nossa vida devocional. Quanto tempo nós temos dedicado para ouvir do Senhor? Pode ser que você faça o seu devocional e aquela... quero dar uma outra dica para vocês aqui, tá? Toma cuidado, porque às vezes Deus fala com a gente, mas Deus está falando especificamente com você. Cuidado para você não pegar aquela mensagem que Deus está falando especificamente com você e levar com peso na vida dos irmãos. A gente precisa ter muita sabedoria em relação a isso. Então, é muito importante haver essa sintonia com o Espírito Santo. O Espírito Santo deixa claro no nosso coração, quando a mensagem é para nós, específica, né, no nosso devocional diário, né, mas também quando a gente está preparando a mensagem, né. Então, a gente precisa... uma coisa importantíssima aqui. Amados, é muito importante a gente considerar os efeitos que a mensagem que nós estamos compartilhando vai fazer na vida das pessoas. É muito importante isso. Então, nós temos que ter muita sabedoria, porque talvez você está ali compartilhando a palavra e a pessoa está recebendo aquela palavra. E a pessoa vai ser tocada. Então, você não vai simplesmente entregar a palavra e depois não estar sensível para ver o apelo que essa mensagem vai trazer. A condição do coração quebrantado que essa pessoa vai te procurar. Então, todas essas situações, como eu falei, se você... são duas etapas aqui. A arte de preparar, mas não se esqueça também que você tem o objetivo da preparação, que é a mensagem e o resultado da mensagem. Então, esteja atento ao Espírito Santo para que ele vai mostrar. Você percebe que a pessoa vai estar recebendo a sua mensagem, né? E o Espírito Santo vai mostrar para você, né? E, às vezes, a gente vai ter que cumprir um papel de um evangelista, né? Entrega a mensagem, depois você fala do amor do Senhor para a pessoa, continua a mensagem, né? Termina ali, mas depois tem um complemento dessa mensagem. Esteja sensível a isso, né? Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, que a vida de comunhão com Deus e o estudo da palavra, elas não podem estar desassociadas. A gente precisa ter isso constante na nossa vida, né? Então, essa deve ser uma dinâmica, estilo de vida, condição de vida, está sempre em sintonia, né? E não apenas quando a gente... Aqui um outro erro também, né? Só quando a gente vai pregar que a gente pega lá, tira a poeira da Bíblia, né? Tira o pó da Bíblia, né? Não, tem que ser constante. Mesmo que a gente não vá compartilhar, mas você tem que estar sempre preparado, como um obreiro aprovado, né? Então, você tem que estar constantemente estudando, meditando, cultivando, né, essa disciplina, eu usei essa palavra aí, cultivando uma disciplina de devocional diário. Esteja preparado, para quando alguém pedir a razão da tua fé, você possa compartilhar. Amém, queridos? E algo assim, como o Senhor Jesus falando em João 16, né, ele falando acerca da importância do Espírito Santo, porque em João 16:8, ele fala que quando o Espírito Santo vier, né, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quem vai convencer... Amados, deixa o Espírito Santo falar, que aqui é muito importante. Quem convence não é a sua mensagem, mas é aquele que te capacitou a preparar essa mensagem. É aquele que esteve com você o tempo todo que você estava ali, né? Toma cuidado com a síndrome do microfone, né? Que às vezes a síndrome do microfone dá aquele poder, né? Agora eu sou o super Chico, né? O super, né? Supra-sumo, agora eu estou com a palavra, né? Amados, cuidado. A gente precisa ter muita sensibilidade para entender que nós estamos entregando uma mensagem que é do Senhor.
E quem convence acerca do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, aqui é a pergunta: o quanto tempo a gente tem dedicado ao Espírito Santo? Amém, queridos? O quanto tempo, né? Tem mais uma. Outra questão importantíssima aqui. O nosso tempo de oração, o hábito de ouvir e falar com o Senhor, apresentar, né? Por exemplo, vamos pensar, você foi escalado, precisa preparar uma mensagem. Primeira coisa, amados, vai orar. Busca o Senhor. Senhor, qual a palavra? Fala ao meu coração, me mostra um texto, uma coisa muito bacana, mas eu tenho comigo isso, né? Eu sempre clamo ao Senhor, né? E eu faço um desafio ao Senhor, né? Falo, Senhor, antes de eu trazer essa mensagem, confirma. Amados, que coisa bacana. Assim, tá? Então ali, estamos esperando a mensagem, aí tem alguém que vem um louvor, o louvor é o fruto da mensagem que você vai compartilhar. Você não conversou com o pessoal do louvor, você não falou nada. Então, eu tenho comigo assim, Senhor, obrigado. O Senhor está comigo. Então, e outra questão, né, o meu amigo Tony sempre fala isso, e eu gosto dessa frase dele, né? O Tony diz assim, que sempre quando ele vai subir para entregar uma mensagem, ele fala, ó, Espírito Santo, vem comigo, fica comigo. Então, é muito legal isso, né? Essa sintonia que o pregador, né, que aquele que vai entregar a mensagem tem com o Espírito Santo, tem com o Senhor, né? E Paulo, entendendo isso, em 1 Coríntios, capítulo 2, versos 4 e 5, ele diz assim, que a minha mensagem e a minha pregação não constituíram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Olha que coisa tremenda. Paulo, dito um dos apóstolos mais teólogos, né? Então, ele tem essa compreensão da importância dessa sintonia com o Espírito Santo na entrega da mensagem, né? Então, a gente precisa sempre lembrar que a gente deve fazer o nosso melhor no preparo, ter o nosso tempo de oração, ter a nossa vida de santidade, mas entender que a gente não pode abrir mão das técnicas, né, que o Senhor mesmo... deixa eu falar uma coisa importante para vocês aqui, que é algo assim que eu gosto muito, né, dessa, assim, da bondade de Deus, né? Vocês já pararam para pensar que Deus nos deu faculdades tremendas? O Senhor nos deu a capacidade de pensar. Ele nos deu a capacidade de imaginar, de pensar. Porém, nós não podemos esquecer que a gente nasceu com erro, né? Assim, a gente tem o pecado está em nós. E, infelizmente, muitas vezes, a gente usa as faculdades que Deus nos deu para a gente fazer as coisas certas, para a gente fazer o melhor para Ele, a gente acaba usando sempre para o mal. Para julgar, para condenar, para fazer juízo, e sendo que a gente pode usar a imaginação para pensar as coisas de Deus, para usar a nossa inteligência para nos capacitar, para nos dedicar, para nos empenhar, para trazer o conhecimento do Senhor para que as pessoas aprendam e compreendam as verdades do Evangelho. Isso eu fico maravilhado de ver assim, Deus nos constituiu com isso, com todas as faculdades. Ninguém de nós aqui pode dizer que a gente não consegue. Eu quero desafiar vocês a dizer, em nome de Cristo, cada um de vocês conseguem pensar, imaginar, se dedicar a estudar, porque o Senhor nos deu essas faculdades. O saber, o pensar, né? Então, é muito importante isso. E a gente
Deixa eu ver aqui agora, mais uma aqui. Então, dentro aqui da parte vou dar uma adiantada aqui, o preparo intelectual e leitura da sua cultura. Então, uma coisa que eu sempre gosto de dizer é o seguinte: o quanto você conhece das pessoas que estão ao seu redor, né? O quanto você tem entendimento das necessidades que estão ao seu redor. Nós estamos dentro de um país que tem uma variedade de culturas, né? Muitas situações. E eu gostei de usar esse texto de Provérbios, né? Porque é muito tremendo que ele diz assim, ó, o coração sábio adquire o conhecimento e os seus ouvidos procuram o saber. Então, tenha um ouvido apurado para entender as necessidades da sua congregação. Eu ouvi aqui, o Zé Pereira disse, tem irmãos lá de Senador Firmino, né? Tem irmãos aqui de São Bernardo, né, Israel? E Limão também. Isso, a gente tem também de Minas, né? De São Bernardo, Guarapiranga, principalmente essas três congregações, né? Legal. Então, vocês percebem a importância de ter um ouvido atento à carência, à necessidade. E isso está dentro assim, do estudo, né, de você se preparar a sua mensagem, né? Então, além, como a gente já viu, a importância do espiritual, né, há também a importância da gente se preparar. Como eu falei no começo, você precisa saber manejar bem a Bíblia. Você precisa conhecer bem, por exemplo, às vezes você vai trazer uma mensagem, né? Então você vai falar para os irmãos assim, então eu quero que os irmãos abram comigo lá no livro de Sofonias. E eu nunca li o livro de Sofonias. Mas aí, será que tem na Bíblia isso? Então vocês percebem? Eu preciso saber manejar bem a palavra. E isso está dentro, o Espírito Santo me capacita, amém. Mas como eu falei, ele também nos dotou com faculdades que nos capacita a aprender. Então é muito importante a gente entender que há uma sintonia aqui que precisa haver do espiritual com a gente aprender, a estar sempre com o coração atento, se dedicar na leitura, no tempo que eu tenho de leitura da palavra, porque isso nos faz crescer, não somente espiritualmente, mas nos dá a condição de comunicar com clareza a mensagem. Porque, como eu falei, eu queria parar aqui hoje, né, para ser bem prático, como o Israel me disse, aí já estou indo para quase 15 para as 9, eu quero dar um tempo para vocês perguntarem, que eu acho importante, porque deixa eu dizer, para a gente comunicar uma palavra, como eu falei no começo, porque a homilética é a arte da comunicação, não só do preparo, mas também da comunicação. Então, como que eu vou comunicar uma mensagem se eu tenho dificuldade de falar? Se eu não tenho, assim, na particularidade com o texto bíblico. Então, eu preciso ter muita, assim, intimidade com a palavra, para quando eu estiver compartilhando, eu ter total convicção daquilo que eu estou falando. Então, a gente não pode, porque, e isso vai ser muito legal quando vocês estudarem na homilética, os sermões, né, quando for preparar os sermões, né, a gente entender que se eu estou falando um texto, em cima de um texto, eu não preciso ficar pregando de Gênesis a Apocalipse. Não, focaliza no texto. E o Espírito Santo te capacita a você usar exemplos, falar mais em cima do texto. Então, a gente precisa se policiar muito em relação a isso, né? Então, a gente precisa entender e, em primeiro lugar, comunicar a mensagem que é do
Pai, que é de Deus. Então a gente tem que ter muita, assim, ser muito conciso, muito consciente daquilo que nós estamos falando. A gente precisa ter consciência, compreender, para não chegar no momento lá e você começar. Eu tinha um professor, né, muito bacana, né, Johannes Bergman, né, e ele falava algo, ele dava um exemplo, né, a pessoa pega e começa a falar sobre as prisões romanas, e começa a falar, não, porque coitadinha de Paulo, estava naquele lugar fétido, com aquela coisa todo lá ruim. As prisões de Roma, elas eram de mármore, era coisa fina. Então a gente pode ter alguém na plateia que nos corrija, porque a gente está falando de algo sem ter conhecimento de causa. Então, eu estou tentando dar um exemplo simples para vocês aqui. A gente precisa ter muita sabedoria e graça naquilo que a gente vai compartilhar, para não cair nesses enganos, nesses erros, né? Então, a gente, como eu falei, como pregador, né, como aquele que está entregando a mensagem, a gente deve ter muita primazia no preparo, no estudo. Muitas vezes uma outra coisa importante também eu quero dizer para vocês, eu não sou um intelectual, longe disso, eu sou um simples pastor, né? Cuido do rebanho, mas eu sempre gostei muito de ler. Desde menino, eu leio muito. Então, quem me conhece até sabe, tem vários livros e gosto de ler. É uma prática minha. A leitura edifica, mas eu quero dizer para vocês, toda leitura é boa, mas a minha companheira principal é essa aqui. A minha leitura, eu viajo, né? O Ademir, meu amigão, né? Meu companheiro, fala para mim, Chico, viaja nos livros, mas volta sempre para o seu ancorador. Aqui o ancorador. Se não tiver na palavra, amado, sai fora. Se não é bíblico, a gente precisa ser um teólogo bíblico, né? Então, a Bíblia é a nossa regra de fé e conduta, né? Como eu falei lá para vocês, a gente não pode errar na ortodoxia, que senão a gente vai errar com certeza na ortopraxia, né? Amém, queridos? Então, assim, a introdução que eu queria trazer para vocês acerca da homilética, né? E queria deixar agora, Israel, para você. Eu sei que, me perdoe, o assunto é muito amplo, saía demais.